Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aí que é um pouquinho de resfriado? Se vocês precisarem, vocês podem passar lá em casa que lá tem assim, ó, de sobra, tá? Põe na sacolinha, vocês levam. Mas enfim, nesse tempo, né, com mudança de clima, então é inevitável vir um resfriadinho ou outro. Pois bem. Mas deixando essas mazelas da vida, né, que na verdade nos fortalece, deixando isso de lado, eu quero hoje falar sobre um assunto que na verdade deriva-se para um outro também. Deus muda? É possível Deus mudar? E outra coisa, se Deus um dia fez uma promessa para você de restauração, é possível que Deus mude essa promessa? Antes de eu responder essa questão, da gente conversar um pouquinho a respeito disso, eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, que hoje eu estou sem cinto de segurança porque o carro está parado e desligado, tá bom? Segundo, se você está acompanhando todos os dias, curta o vídeo. Eu estou lembrando você todos os dias, porque os dias que eu não lembro você esquece, tá? Então, curta o vídeo para eu saber que você está assistindo, que você está acompanhando, tá bom? E se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho todos os dias, cedinho a gente se encontra para bater um papo, tá? Então vamos lá, vamos entender essa questão. A pergunta, né, que me foi feita pelo WhatsApp, eu achei ela muito interessante. Embora a resposta pareça um pouco óbvio, depois eu conversando com a pessoa eu pude entender a razão, né, da dúvida. Mas a pergunta tão simplesmente era: Deus muda? E deixa eu falar para você, Deus não muda. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para mudar, sabe? O ser humano ele muda, Deus não muda. E aí quando nós pensamos nessa condição de Deus não muda, nos vem à mente alguns episódios que a Bíblia traz, né? Como por exemplo, quando Deus anunciou a Moisés que destruiria a nação de Israel, e de repente Moisés falou, né, que se porventura fosse para fazer dessa forma, poderia riscar o nome dele do livro, e Deus não destruiu. Tem outros momentos, né, com circunstâncias semelhantes. E aí, talvez por causa disso, a pessoa ela gerou essa dúvida: Deus muda? Pois bem, Deus não muda, tá? Deus não muda. Mas é possível que Deus reaja às nossas mudanças. Vou explicar. Vou explicar com base num verso. Existe um verso na Bíblia que diz assim, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, pelo fato de nós pecarmos, e o pecado é a transgressão da lei de Deus, Deus traz justiça aos nossos atos pecaminosos, nos dando por consequência a morte. Então todo aquele que peca, a sua condenação é a morte. E quem dá essa sentença é Deus. Simples assim. Então, diante disso, Deus ele dá um padrão de comportamento proveniente dele e, por consequência, nosso também, de que todo aquele que pecar morrerá. Mas o verso que diz que o salário do pecado é a morte, ele continua dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, embora Deus diga que se você pecar você morrerá, ele também diz que se você se arrepender, confessar os teus pecados, se converter do teu mau caminho, ele se inclinará a lhe ouvir e perdoará os teus pecados. E lhe concederá, por consequência, a vida eterna. Ou seja, não houve uma mudança de Deus, houve uma reação. Deus ele já prevê que diante da possibilidade das suas ações serem A ou B, ele poderá reagir dessa forma. Se porventura você endurece o teu coração a tudo aquilo que Deus diz, então a reação de Deus será uma. Se você inclina o teu coração a se humilhar,
a confessar os teus pecados, a converter dos seus maus caminhos, a mudar os teus comportamentos, então a reação de Deus será outra. Tá entendendo? Em nenhum momento significa que Deus mudou. Significa que Deus previa essa circunstância, essa possibilidade. Que se você reagir de uma forma, ele reage de uma forma. Se você reagir de outra forma, ele vai reagir de outra forma. Simples assim. É a justiça de Deus, a lei de Deus, atendendo a todos os seres humanos. Tá? Agora, quando a gente fala em promessa, existe muito no meio cristão as pessoas que dizem assim: Diego, Deus me prometeu restaurar o meu casamento. E sempre que alguém fala isso, eu gosto de indagar, né? Como é que foi esse negócio? Como é que foi essa experiência? Sabe por quê? Porque a Bíblia garante que Deus não mente. E quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, ele faz. Entretanto, existe uma diferença entre Deus dizer que vai restaurar o seu casamento e você achar que Deus disse que iria restaurar o seu casamento, quando na verdade ele não disse. Ele adverte ao profeta Ezequiel num determinado verso, onde ele diz assim que existem muitos profetas que dizem que ele faria algo, enquanto na verdade ele não falou nada. Tá me entendendo? Então é possível que muitas das vezes, no meio da confusão, da loucura que a gente vive, nós acharmos que Deus falou algo, que Deus prometeu algo, enquanto na verdade isso não ocorreu. E isso é sério, porque agora a gente começa a pautar nossa vida diante de uma possível promessa, intervenção de Deus, quando na verdade ela não houve, nunca existiu. Ou seja, às vezes você se submete a acreditar em algumas coisas. Não estou dizendo que não seja da vontade de Deus a sua restauração. Isso tá? Todo casamento que é lícito diante do Senhor e passa por um rompimento, é da vontade de Deus que haja, sim, a restauração, tá? Então, isso já é de uma vontade soberana de Deus. Então, não precisaria de Deus fazer uma promessa em cima daquilo que ele já disse, tá bom? Mas, então, vamos lá, vamos entender uma situação. Diante dessa possibilidade de Deus fazer ou não uma promessa, existe, principalmente no meio pentecostal, profetas, assim, não só no meio pentecostal, tá? Vamos fazer justiça. No meio evangélico em geral, só que no meio pentecostal e neopentecostal isso é mais comum. Que são profetas que profetizam acerca de tudo e ao mesmo tempo acerca de nada. Eu vou te explicar. Nós aqui temos um canal de restauração, certo? Então, nós temos uma média de quase 2.000 pessoas que vai assistir esse vídeo nas primeiras 12 horas, 13 horas dele. Eu poderia dizer que eu sou um profeta e falar assim, que Deus estava me mostrando que uma pessoa que foi abandonado pelo marido e hoje acordou com o coração triste, contrito, veio até esse vídeo para ouvir de Deus que Deus vai restaurar seu casamento, vai fazer seu marido voltar pedindo perdão, se humilhando para a honra e glória dele. Essa poderia ser a minha profecia do dia. Só que diante disso, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu lançar essa profecia aqui, nos comentários vai aparecer uma enxurrada de gente dizendo assim: Diego, isso foi para mim. Foi Deus falando comigo, eu recebi essa revelação, que coisa maravilhosa. Só que agora deixa eu te explicar o outro lado. Quando você lida com estatísticas, com números, com volume de informações, você chega à conclusão de que alguns fenômenos, alguns perfis de pessoas, de indivíduos, eles se repetem diante de uma multidão. Então, quando eu digo que há alguém que foi abandonado pelo marido dentro de um canal de restauração, considerando o índice de divórcios existente no nosso país, considerando o título desse vídeo,
considerando as recomendações que o YouTube faz, a chance de você ser justamente essa pessoa é enorme, tá? E aí junta-se a fragilidade que você tá, a sensibilidade espiritual, clamando que Deus fale contigo. Então qualquer um poderia chegar aqui e dizer-se ser profeta, e essas palavras caberiam na sua vida. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se você pegar 300 pessoas numa igreja e você falar assim que Deus te revelou que alguém ali está se separando, considerando que de 300, 250 pessoas são casadas, considerando que dessas 250 pessoas, 200 estão casadas há mais de 10 anos, e aí você considera que hoje as estatísticas nos levam que com mais de 10 anos, aproximadamente de 25 a 30% dos casais vêm a se separar entre 10 a 20 anos de casado. Então, de 200 pessoas dentro dessa igreja, você tem aproximadamente 80 casais que poderão estar se separando. Então, quando você lança uma profecia dessa, você tem 25% da igreja que toma para si, que fala assim, nossa, essa profecia é para mim. Foi Deus falando para mim. Ele falou por meio desse pastor. Então, diante desse universo profético, quando você pega as estatísticas e põe debaixo do braço e estuda ela, é muito fácil você se tornar um profeta dessa forma. Que você sempre vai ter na multidão alguém que vai se encaixar nisso. Quando a Bíblia trazia os profetas, eles traziam de forma diferente, sabe? Você tinha um profeta que atravessava o mundo, ia até tal lugar, chamava pelo nome, narrava a situação, trazia provas sobrenaturais de que de fato era um profeta, que aquela mensagem vinha do Senhor, aquela mensagem era provada e então se confirmava que de fato era um profeta. Hoje isso não ocorre. Hoje você tem uma pessoa que convive dentro da igreja e de repente alguém fofoca, fala assim, nossa, a irmã fulana brigou com o marido, o marido foi embora de casa essa noite mesmo. Aí de repente o profeta chega na irmã fulana e fala assim, irmã, Deus me revelou que o teu marido vai voltar, viu, minha irmã? Peraí, Deus não revelou nada, a pessoa ouviu a fofoca, sabe? E está usando de um conhecimento que ela obteve de forma ilícita, porque a Bíblia é contrário ao tal da fofoca, e usando-se como se fosse um profeta, tá? Isso também ocorre e ocorre muito, tá? Então, assim, diante dessas circunstâncias, nós ainda temos aqueles momentos em que nós pegamos a Bíblia e nós saímos caçando algo que sirva para nós. Então, o que acontece? Você está com o coração aflito, angustiado a respeito do seu casamento e tudo. Aí você abre a Bíblia e aí cai lá no livro do Apocalipse. E aí cai num verso que está falando da besta de 12 chifres e não sei o quê. E aí na hora você começa, nossa, aqui está falando de besta, está falando de chifre. Nossa, meu marido me traiu, esse chifre representa eu. E que... Para com isso. Deus, ele não deixa uma confusão no ar, sabe? Você não precisa sair pegando a Bíblia e cavucando para tentar achar uma verdade. Quando Deus se manifesta, é claro, é nítido, não traz confusão. E mais do que isso, tá? Quando vem com o selo do Senhor, é algo incontestável e é algo que você pode ter plena certeza que não haverá confusão nenhuma no seu entendimento. Então, tenha isso em mente. Deus não muda. E a respeito das promessas do Senhor, analisa direitinho, vê direitinho como que está surgindo isso. Porque se de fato Deus fez uma promessa, ele vai cumprir, ele é fiel para cumprir. Mas se Deus não fez promessa nenhuma, não convém nós ficarmos cobrando disso. E aí eu volto a reforçar o que eu já disse aqui no vídeo. Restaurar o teu casamento, que foi desfeito por obra, por consequência do pecado, é a vontade do Senhor.
Então, diante daquilo que já é a vontade dele e explícita na sua palavra, não haveria por que ele fazer novas promessas a respeito disso. Entendeu? Mas enfim, se você tem alguma experiência em relação a isso, deixa no comentário, tá bom? E para você que está aí dentro do ônibus, não sei, o vídeo foi longo, né? Não sei se deu tempo de você chegar no seu destino. Tenha um bom dia. Para você que está tomando café da manhã, um bom dia. Para você que ainda está na cama todo preguiçoso, também tenha um bom dia, tá bom? Nos vemos amanhã. Até mais, tchau, tchau.